Uma vez entendido, tá, esses princípios básicos, então a gente vai poder agora avançar aí nos demais tópicos dessa nossa primeira aula aí de termologia. Bom, então a gente já viu que temperatura é a medida do grau de agitação das partículas. E aí vão cobrar da gente também, né? Qual é o instrumento que a gente utiliza para medir a temperatura. Então, acho que todo mundo deve saber disso, é o termômetro. Tá? E também nós precisamos então saber como é que o termômetro é construído e de que forma que ele funciona, né? Qual que é o princípio de funcionamento dos termômetros comuns que nós temos aí no nosso cotidiano, ok? Bom, então o termômetro mais comum, ele é fabricado a partir de um tubo de vidro, né? Bem fino, um capilar, tecnicamente falando. Ele é composto de um bulbo, certo? Tem um líquido ali dentro e na parte ali branca da imagem, né? Dentro do tubo, não tem nada, ou seja, é vácuo, certo? Qual que é o princípio de funcionamento, então, desse termômetro? Ora, a gente já viu que aquele líquido que está ali dentro é composto de partículas, né? Então, quando as partículas aumentam a vibração, as partículas tendem a se separar, tendem a ficar mais longe um do outro, certo? Isso, a matéria se comporta assim. Se você está dentro de um ônibus lotado e alguém coloca, né, uma música, um techno, certo? Uma música eletrônica e começa a, né, dar uma batida, a própria agitação das pessoas faz com que, né, vai faltar espaço, certo? Então é exatamente isso que acontece com as partículas todas. Com o aumento da temperatura, ou seja, o aumento da agitação das partículas, elas tendem a se afastar. E como aquele tubo ali é fechado, o único lugar para onde aquele líquido pode ir é para cima, né? Lembrando que para cima não tem nada, né? É vácuo. Então, à medida que a temperatura aumenta, as partículas daquele líquido que estão dentro daquele tubo vão se agitar mais e o único lugar para onde esse líquido pode, vamos dizer assim, extravasar, né? Escapar, seria para cima, tá? Então, esse é o princípio de funcionamento do termômetro. E como é que a gente coloca valores, né? Num termômetro, ele tem que ter valores de medida, né? É medida, então tem que ter número, tem que ter quantidade. E aí os cientistas observaram que quando a gente tem gelo derretendo e a gente coloca esse tubinho ali, que é o termômetro, né, em contato com o gelo em derretimento, aquele nível ali do termômetro ele permanece estável durante o tempo em que o gelo está derretendo. Então se descobriu que durante a mudança de estado físico, especificamente aqui da água, né, de gelo para água, de sólido para líquido, a temperatura então fica estável, ou seja, o nível de agitação das moléculas fica estável. Tá? Então esse é o ponto em que a gente marca lá o primeiro ponto fixo. Né? E depois também se descobriu que quando a água está fervendo, acontece a mesma coisa. Naturalmente o líquido ali dentro do termômetro vai subir até atingir um novo patamar e enquanto a água está fervendo, está borbulhando, ele fica parado. Né? Então é o segundo ponto fixo, que seria a temperatura de ebulição da água. E normalmente, do ponto de vista, vamos dizer assim, científico, tá? Esse experimento é feito ao nível do mar, né? Para garantir que a pressão seja a pressão de uma atmosfera, que é a pressão ao nível do mar. E depois a única coisa que é necessário fazer então é graduar, né? Ou seja, desenhar linhas entre esses dois pontos, e aí a nossa escala de temperatura mais comum, que é a escala Celsius, ela é uma escala centígrada, né? Porque entre esses dois pontos existem 100 pedacinhos, né? 100 fragmentos ali. Isso é feito usando umas técnicas aí geométricas, tá? Que não vem ao caso aqui a gente, né, saber como é que é feito, mas é basicamente dividir então o espaço entre os dois pontos fixos em 100 pedacinhos. Né? Claro que dá para colocar valores acima e abaixo também, né, desses dois pontos fixos, tá ok? Bom, aí além do termômetro de líquido, nós também temos um termômetro que é um termômetro que utiliza o princípio de funcionamento basicamente o mesmo, só que em vez de ser um líquido é um sólido, né? É um pedaço de fio que quando as partículas então vibram, passam a vibrar mais, a tendência das partículas é de se afastarem e aí o fio então vai tender a ficar mais comprido. Como o fio está enrolado em espiral, né, conforme dá para ver na ilustração, à medida que o fio vai aumentando de tamanho, aquela espiral vai tender a aumentar também, né, empurrando o ponteiro então em direção, indicando o aumento de temperatura. Né?
Tecnicamente, a gente precisa saber, né, que o termômetro então tem associado a ele uma propriedade termométrica. Então vamos entender o que é a tal da propriedade termométrica, né? Qual é o fenômeno físico que está sendo utilizado, né, para que a gente consiga visualizar esse aumento nas vibrações das partículas. Então no termômetro de líquido, a propriedade termométrica seria a dilatação do líquido, né? No termômetro de fio ali seria a dilatação de um sólido, né? Cabe esclarecer ali que o termômetro de líquido, ele é um líquido vermelho, né? Mas aquele líquido é álcool, certo? O álcool, ele é invisível. Se a gente coloca dentro do vidro, a gente não enxerga ele. Então tem que se colocar um corante para ele ficar vermelho, tá ok? Aí então, exatamente é o segundo tópico aí, né? A substância termométrica. Então o que é a substância termométrica? É a substância que a gente está usando, né, para, utilizando aí o fenômeno físico, a gente conseguir visualizar esse aumento no aumento na vibração das partículas. Então, eu já falei aqui para vocês, o termômetro que tem o líquido vermelho, a substância termométrica é o álcool, e no caso daquele termômetro ali que tem o ponteiro, né, a substância termométrica é alguma liga metálica que responde aí de forma linear, né, ao aumento da temperatura. Ele aumenta o comprimento, né, proporcionalmente ao aumento da temperatura. Ainda existe o termômetro que é de mercúrio, que é usado para medir a temperatura do corpo, né? O mercúrio, como ele é um líquido que escoa com mais dificuldade, ele é usado exatamente para a gente poder medir a temperatura do corpo, porque ele mantém, né, o seu nível estável. Se a gente coloca um termômetro de álcool para medir a temperatura, no que a gente tira debaixo da axila, ele rapidinho abaixa. Ele volta, a temperatura varia, né, com rapidez, e o líquido, o nível varia com rapidez, o que não ocorre no termômetro de mercúrio, tá certo? Também associada aí à construção dos termômetros, nós temos uma grandeza termométrica associada, né? Então grandeza, lembra lá, nós temos uma aula que fala de grandezas físicas, né? Então a grandeza física associada ao termômetro ali de álcool é a altura do líquido, né? A grandeza associada ao termômetro de ponteiro é o comprimento do arame, tá ok? E não se esqueçam lá, né, que a gente tem então tecnicamente 2 pontos fixos, pelo menos, para a gente poder calibrar um termômetro. No caso dos nossos termômetros, o primeiro ponto fixo é a temperatura de fusão, né, do gelo. E o segundo ponto fixo é a temperatura de ebulição da água. Ok? Então aqui tem uma animaçãozinha, né, que mostra aí o liquidinho subindo ali e o ponteiro indo para a direita à medida que a temperatura aumenta.